Olá, alunos. Meu nome é professora Silvia Azevedo Oliveira, tá? Estarei ministrando no curso técnico de Mecatrônica a disciplina Fundamentos e Práticas de EAD, tá? Aula 1. O roteiro da nossa aula é composto da apresentação da disciplina, apresentação do professor, exposição do plano de aula e disciplina e a introdução ao módulo 1. Sejam bem-vindos à nossa disciplina. Bem, a apresentação da nossa disciplina, tá? Nós vamos falar um pouquinho do objetivo, tá? Da nossa disciplina de Fundamentos e Práticas de Ensino à Distância, tá? É por meio dessa disciplina que iremos ter o nosso contato inicial com os conceitos e metodologias aplicadas ao ensino à distância, sendo importante para a ambientação e a adaptação à prática do ensino à distância durante todo o curso de Mecatrônica. Tá? A nossa disciplina está dividida em 3 blocos. Tá? No primeiro bloco, iremos estudar os conceitos e histórias da educação à distância, o início do ensino à distância no Brasil e falaremos também sobre um pouquinho da política e legislação do ensino à distância. Bem, no segundo bloco, tá? Falaremos um pouquinho dos dispositivos tecnológicos da sociedade contemporânea, ou seja, quais são os dispositivos que estão sendo utilizados e desenvolvidos, tá? E que pode nos auxiliar, tá? No ensino à distância. Falaremos também sobre as orientações para estudo na modalidade do ensino à distância e as tarefas básicas na prática do ensino à distância e também aprendizagem colaborativa. Tá? No módulo 3, falaremos um pouquinho sobre ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, o nosso famoso AVIA, e também um pouquinho do ambiente Moodle, que é o ambiente que estaremos utilizando no decorrer do nosso curso. Bem, vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa, tá? Me chamo Silvia Azevedo Oliveira, tá? Sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Brasília. Sou especializada em Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e pela Unicelma. Tá? Já atuo na área há 14 anos, na área de informática. Atuei em algumas disciplinas e algumas universidades, tá? Dando aula justamente na minha área, na área de informática. E nesta disciplina, tá? Eu ministrei no curso da Rede ATEC. E atualmente estou atuando como gerente de projetos na empresa Levsoft, em Parnaíba. Bem, teremos, como eu já falei anteriormente, a nossa disciplina está dividida em 3 blocos, tá? Bloco 1, bloco 2 e bloco 3. O que teremos adiante, tá? Durante a nossa disciplina? Teremos atividades para serem realizadas em casa. Teremos também discussões em fóruns na plataforma que possibilite a interação e o debate entre os alunos e professor. Teremos os slides, tá, que estarão disponíveis para vocês no Moodle e também um material que também servirá como material utilizado para o suporte da videoaula. Teremos também a nossa videoaula e atividades em classes, ok? Sobre as avaliações, tá? As avaliações serão realizadas de maneira quantitativas, que seriam as provas, tá? Referentes a disciplinas, referente ao conteúdo dado nessa disciplina, e também teremos a avaliação qualitativa, que é a participação e interação nas aulas e na plataforma. Bem, então vamos lá começar a nossa aula, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito da educação à distância. O que seria, então, educação à distância? Bem, educação à distância envolve a transmissão de conhecimento sem a presença física dos participantes, sejam eles professores, tutores ou alunos, tá? Toda disciplina, todo conteúdo ministrado, tá? Ela não necessariamente precisa estar, todos os envolvidos precisam estar no ambiente físico. Né? Com a evolução das tecnologias hoje que nós temos acesso, né, nós podemos ver mais adiante um pouquinho, né, na história da educação à distância, que ela permitiu que esse conhecimento ele fosse transmitido também fora da presença física dos participantes, né, através de meios tecnológicos que hoje nós temos acesso.
A educação à distância tem sido vinculada à modalidade de ensino concretizado pelo uso de tecnologias da informação e comunicação, integrando participantes que estão separados geograficamente. Então, o principal conceito, tá, da educação à distância é justamente isso, tá? Os envolvidos no conhecimento, eles não estão no mesmo ambiente físico, eles podem interagir através do ciberespaço, né? A EAD, ela está ancorada no conceito de interação virtual entre os participantes, no qual o aprendizado é disseminado pelo uso de dispositivos tecnológicos, como ambientes virtuais, por exemplo, o Moodle, que será a nossa ferramenta utilizada durante o decorrer desse curso, notebooks, tablets, telefones celulares, entre outros. Tá? Na educação à distância, a interação virtual depende basicamente do conhecimento tecnológico dos participantes envolvidos, bem como do funcionamento dos dispositivos disponíveis para que os processos interativos aconteçam de maneira adequada. Ok com o nosso conceito, né? Que fique bem claro, ensino à distância, não há necessidade de todos os envolvidos estarem no mesmo ambiente geográfico. Ok? Isso é o fator primordial, tá, sobre o conceito do ensino à distância. Bem, quando foi que o ensino à distância iniciou mundialmente, né? Antigamente, né, lá naquela era bíblica, né, nos textos bíblicos, né, especificamente nas primeiras epístolas, né, de São Paulo, as comunidades, né, da Ásia Menor, eles recebiam os manuscritos justamente para que eles pudessem ter o conhecimento cristão, né? Então, os apóstolos escreviam e enviavam esses manuscritos lá para a Ásia Menor, onde eles tinham o quê? Onde eles não tinham acesso a esse conhecimento, né? Então, o primeiro ponto, né, os historiadores identificaram que o primeiro acesso ao conhecimento à distância ainda foi na era bíblica, né? E depois disso, com a evolução, né, do ensino e da necessidade, né, foi se desenvolvidos materiais e enviados por correspondência. E assim foi se evoluindo, né, a educação à distância. Bem, voltando um pouquinho aqui, a educação à distância, como eu disse anteriormente, teve sua origem no envio das epístolas de São Paulo às comunidades cristãs da Ásia Menor, registradas na Bíblia, cujo objetivo era ensinar como viver dentro das doutrinas cristãs em ambientes desfavoráveis. Tá? Elas teriam sido enviadas por voltas do século I e são considerados pelos historiadores como um marco inicial da educação à distância. Essa modalidade, ela continuou evoluindo, né, e teve seu registro mais próximo do modelo atual em um anúncio da Gazeta de Boston, tá, na edição de 20 de março de 1728, quando o professor Caleb Phillips ofereceu o primeiro material para ensino e tutoria por correspondência. Tá? Já no começo da década de 1980, as pessoas que tinham dificuldades em se locomover até as escolas mais próximas iniciaram o processo de educação com professores à distância. Foi nesse momento que a modalidade da educação começou a existir institucionalmente, reforçada em função da inversão dos serviços postais baratos e confiáveis. Aí a gente já pode observar quão era importante, tá, a tecnologia, o desenvolvimento, né, como base para a educação à distância. Se não houvesse, né, os serviços postais baratos e confiáveis, também não haveria como os professores auxiliarem através do ensino à distância. Então era necessário, a educação à distância ela sempre teve como base, né, o desenvolvimento da tecnologia. Entre o século XX, né, da Segunda Guerra Mundial, várias experiências metodológicas utilizavam meios de comunicação de massa foram realizados. Tá? Nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e mais tarde na Austrália, foram adotados alguns cursos por correspondência. Em 1905,
1914 e 1941. Ou seja, com a Segunda Guerra Mundial, né, houve o desenvolvimento de tecnologias que favoreceram, né, a comunicação em massa e, consequentemente, a disseminação do conhecimento. A EAD teve maior proliferação a partir do meados da década de 1960, com a institucionalização de várias ações nos campos da educação secundária e superior, começando pela Europa, França e Inglaterra e se expandindo para outros continentes. O professor alemão Otto Peter, né, que ele é um dos primeiros estudiosos, né, do ensino à distância, afirma que o estudo à distância é um método racionalizado, envolvendo a definição de trabalho, de fornecer o conhecimento que, tanto como resultado da aplicação de princípios e de organização industrial, quanto pelo uso intensivo de tecnologia que facilita a reprodução da atividade objetiva do ensino em qualquer escala. Permite o acesso ao estudo universitário a um grande número de estudantes, independente do seu lugar de residência e de ocupação. Bem, nós estudamos como se deu início o ensino à distância, né, mundialmente. E no Brasil, vocês sabem quando se deu início o ensino à distância em nosso país? Bem, no Brasil, registra-se o início da educação à distância com a circulação de anúncios no Rio de Janeiro sobre cursos profissionalizantes de datilografia por correspondência no século XIX. Né? Então, naquela época, nós não tínhamos, né, a estrutura que nós temos de tecnologias. Naquela época, a comunicação ainda era feita através de máquinas de datilografia. Acho que talvez vocês não tenham nem chegado a conhecer esse tipo de ferramenta. Bem, e esses cursos eram oferecidos através de jornais, né? Eram professores particulares, né, que colocavam seus anúncios nos jornais oferecendo esse tipo de serviço. Né? Então o aluno ia, contratava esse professor e ficavam recebendo o material via correio. Então começou essa interação à distância entre professor e aluno. Bem, a primeira experiência de ensino à distância datam do final da década de 30. Com a fundação do Instituto Radiomotor em 1939 e em seguida com o Instituto Universal Brasileiro em 1941. Este como uma experiência na formação de profissionais para atuar no mercado de trabalho, nas áreas de eletrônica, contabilidade, língua inglesa, entre outros cursos. Bem, vocês já devem ter escutado falar no telecurso segundo grau, que foi eram programas televisivos, né, que apareciam, né, no canal da Rede Globo, né, que foi fundado pela Fundação Padre Anchieta e pela Fundação Roberto Marinho. Esse curso ele foi muito importante em 1978, porque permitiu, né, o acesso às pessoas que não tinham como irem à escola, tá, se formarem através do telecurso de segundo grau. Então, eles estudavam através de programas de televisão. Em 1979 e 1983, é implantada em caráter experimental a pós-graduação tutorial à distância, que é o Postgrad, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, CAPES. O curso teve por objetivo capacitar docentes universitários do interior do Brasil. Bem, e depois disso tivemos várias evoluções, tá? Por exemplo, em 2005, a Universidade Aberta do Brasil é lançada pelo governo federal. Em 1996, é aprovada a primeira lei de diretrizes à base da educação, que passa a regulamentar a educação à distância no Brasil. Em 2007, o lançamento do sistema da rede ETEC pelo MEC. Em 2011, né, a gente teve a inauguração da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Passou a oferecer os primeiros programas de pós-graduação estrito sensu à distância. A USP lança seu primeiro curso à distância, licenciatura em ciência. Bem, aí nessa imagem nós podemos ver, né, as 4 gerações, tá, do ensino à distância.
tá? Nós temos o ensino, na primeira geração, o ensino de material por correspondência, né? Ou seja, as pessoas elas obtinham conhecimento através de correspondência que era enviado pelos seus tutores, pelos seus professores, através do correio, né? Essa informação ela chegava até o aluno através, né, desse canal de comunicação. Nós temos a segunda geração, que foi a inserção de novas mídias, né, que foi o rádio, TV, fitas cassetes. Como exemplos, a gente tem o telecurso segundo grau. Temos a terceira geração, que é a universidade aberta, que é a criação da UAB, né, que já teríamos os materiais impressos, teria TV, teria rádio, teria o telefone. E a quarta geração, que é justamente a geração que nós estamos vivendo atualmente, que são as teleconferências, né, que é essa interação audiovisual, né, entre professor e aluno. Bem, finalizando, né, um pouquinho da história do ensino à distância, eu gostaria de falar também sobre a política e legislação do ensino à distância, tá? Bem, concluindo a parte histórica, né, do ensino à distância, vamos falar um pouquinho sobre a política e legislação em EAD, tá? O decreto que legisla sobre o ensino à distância é o decreto 5.622, que foi estabelecido no dia 19 de dezembro de 2005. Essa é a lei que efetivamente regulamenta a modalidade do ensino à distância, tá? Essa lei ela é constituída de 5 capítulos. Não iremos entrar em detalhes sobre esse capítulo porque não é o objetivo da nossa disciplina, mas é importante que vocês tenham conhecimento que existe uma lei, né, sobre o ensino, né, a educação à distância no Brasil. Bem, o primeiro capítulo trata das disposições gerais e caracterizam a EAD, ou seja, os conceitos, né, do ensino à distância e das disposições gerais sobre o ensino à distância. O capítulo 2 trata do credenciamento, tá, das instituições de ensino e instruções para a oferta dos cursos, tá? O capítulo 3 fala um pouquinho sobre a oferta do ensino à distância na educação básica. O capítulo 4 da oferta de cursos superiores na modalidade à distância. E no capítulo 5 das disposições gerais sobre o ensino à distância. Bem, para complementar a política e legislação que rege o ensino à distância e enfatizar a importância dessa modalidade do ensino, instituiu-se no dia 27 de novembro como o Dia Nacional da Educação à Distância. Anualmente comemora-se essa data com encontros visando a discussão dos rumos do ensino à distância no Brasil e no mundo. Bem, esse é o nosso primeiro módulo, tá? Falamos um pouquinho sobre a história do ensino à distância no mundo e no Brasil e introduzimos um pouquinho sobre a legislação que rege o nosso ensino à distância. Ficamos por aqui. Um meu muito obrigada.